Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa. Muito bom dia para você que está ligado na programação da TV que o Mineiro vê. É a TV Alterosa. Está no ar nosso programa de esporte e a partir de agora você fica sabendo dos destaques esportivos da nossa região. Zona da Mata, Campo das Vertentes, aquilo que é destaque também pelo Brasil, por esse mundão afora, a gente fala aqui no Arena Alterosa para você. Prazer poder fazer a companhia para você que está aí ligado na nossa programação. E a partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30 falando de esporte. Para você participar, claro, você já sabe, é só enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 984109434. Você participa ao vivo do Arena Alterosa. Olha só, alguns destaques do nosso programa de hoje. Ontem a Seleção Brasileira jogou a partida da amizade contra a Colômbia. E claro, a gente vai comentar, apesar de ser uma partida da amizade, a Seleção Brasileira venceu. A gente vai conversar sobre o desempenho dos jogadores, os novos convocados pelo técnico Tite. Além disso, vamos falar dos reforços do Tupi para a estreia do Campeonato Mineiro. Já começa neste domingo, dia 29, contra o Tombense. O Tupi tem um desafio grande, pelo menos nessas primeiras rodadas no Campeonato Mineiro. E vamos falar também, claro, da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians que venceu o Batatais, depois daquela polêmica envolvendo o Paulista, acabou que o Paulista ficou para trás. O Batatais foi disputar a final com o Corinthians e foi derrotado pelo placar de 2-1. Placar até apertado, para a equipe que pela primeira vez chegou à decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha só, no começo do nosso programa, a gente sempre fala aqui que o Arena é o programa que fala a língua do torcedor, e que dá vez e voz para o torcedor. E no programa de hoje a gente começa com o nosso quadro Na Mira do Torcedor, para a gente poder conversar também com quem torce para os clubes mineiros, os clubes cariocas, os clubes paulistas também, por que não, dar opinião aqui no nosso programa, mas dessa vez ao vivo. O Na Mira do Torcedor, geralmente o torcedor enviava aquele vídeo para a gente exibia aqui no programa. Agora o torcedor passa a participar com a gente aqui no Arena Alterosa. Se a vinheta do Na Mira do Torcedor estiver no ponto, pode rodar para mim que eu vou cumprimentar e apresentar o nosso entrevistado de hoje. Muito bem, olha só, no programa dessa quinta-feira, estou recebendo aqui o nosso primeiro torcedor. Ele não perde um Arena Alterosa, ele assiste o Alterosa em Alerta, ele assiste a programação da TV Alterosa toda. Nosso querido Didico Caetano, palmeirense, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Tô vendo que você está com duas camisas aí bonitas, uma, claro, para mostrar que você é palmeirense, doente, palmeirense doente. Tá aqui, ó, camisa número 10 do Palmeiras. Didico Caetano, torcedor. Quem tá com a 10 do Palmeiras hoje, você sabe? Eu sinceramente, tá difícil ter uma camisa 10 Sim, no futebol brasileiro. No Palmeiras, até então, eles não decidiram quem vai ser a camisa 10 ainda, entendeu? Eu creio, seria o Cleiton Xavier, mas tá de saída, Felipe Melo nem pensar, Não, Felipe Melo nem pensar. E tá com outra camisa aqui bonita, que é do nosso Baeta. Não é isso mesmo? Isso. Camisa do Pinambás, que depois de um grande período, fora aí do futebol profissional, voltou, já conseguiu acesso para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, e a gente mostrou no nosso programa de segunda-feira alguns destaques do Baeta também, 50% do elenco foi mantido, outros 50% acabou que saiu, foi para outros clubes. A gente mostrou alguns dos reforços. Então o Didico está aqui comigo e eu estou recebendo o Matheus Brum, que é colunista também do portal Acessa.com. Tudo bom com você? Tranquilo, graças a Deus. Falar um pouquinho de esportes aqui na TV Alterosa. Vamos lá, e para a gente começar, aproveitar que o Didico está aqui junto com o Matheus, falei do jogo da Seleção Brasileira. A gente vai mostrar a reportagem da Seleção Brasileira que venceu a Colômbia. Vamos ver como foi o desempenho, até por conta das novas convocações do Tite para a Seleção Brasileira, agora na tela do Arena. De 20 mil ingressos foram vendidos e toda a renda vai para as famílias das vítimas. O escudo da Chapecoense tomou conta do meio do campo. Brasileiros e colombianos deram as mãos mais uma vez. E para quem imaginava que as emoções tinham acabado, uma surpresa. Lá no campo, os sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. Difícil segurar tanta emoção. Cada um dos sobreviventes foi homenageado. Follmann, Alan Ruschel, Neto, Rafael Renzel. Jogadores subiram ao gramado juntos e assim ficaram durante os hinos nacionais. Mais abraços nos sobreviventes.
Foi a Colômbia que tocou primeiro na bola, mas o Brasil chegou com William Arão. Lucas Lima chutou forte e o goleiro Gonzalez espalmou. Mas a melhor chance do primeiro tempo foi colombiana. Uribe cabeceou e acertou a trave de Everton. Na segunda etapa, a seleção brasileira voltou com tudo. Jogada de Rodriguinho, cruzamento de Fagner. Diego Souza completou e Dudu pegou o rebote para fazer 1-0 para o Brasil. Em vantagem, a seleção brasileira diminuiu o ritmo. Camilo aplicou uma caneta em Berriot e a galera que estava meio calada vibrou. E levantou de vez na cobrança de falta de Gustavo Scarpa. Mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Final 1-0 para o Brasil. O resultado é o que menos interessa. Eu, enquanto pessoa e ser humano, não gostaria que houvesse vencedor hoje. Não gostaria que tivesse uma equipe que vencesse. Legal, né, o comentário do Tite. Claro que é um jogo solidário, né? A Colômbia é um país que abraçou todos nós brasileiros, né? Claro, ficamos muito tristes com a tragédia que aconteceu com a Chapecoense. É uma forma de reconhecer também o carinho que a gente recebeu, né, do povo colombiano. Por isso, aconteceu essa partida, mas claro que a gente vai analisar também o desempenho dos jogadores. Matheus Brum, novos convocados, inclusive o seu Flamengo, né? Para quem não sabe, né? Você tenta esconder isso, mas o Matheus Brum é apaixonado pelo Flamengo. Né? 4, ó, Muralha, Diego, o Jorge e o Ilharão. Jorgeto Carlos. Não é pra tanto. Agora eu quero saber o seguinte, primeira pergunta, o Ilharão é pra seleção brasileira mesmo? Fernando, o Ilharão é um excelente jogador, né? Os torcedores do Botafogo, como você, devem ficar um pouco chateados por ele ter trocado, né, o Botafogo pelo Flamengo, mas foi uma bela contratação porque ele consegue resolver um problema que o Flamengo tinha desde quando o Elias saiu em 2013. Só que não é jogador de nível de seleção, é um bom jogador, o futebol brasileiro rende muito, consegue jogar muito bem com a camisa do Flamengo, mas não é um jogador para nível de seleção brasileira, nem de futebol europeu. Acho que numa grande fase como a que ele vive hoje, ele ainda pode evoluir, porque é um jogador ainda muito novo, ele pode conseguir, às vezes, ser reserva, mas bem para atuar mesmo em seleção brasileira nessas partidas mais festivas, assim, onde você tem a exclusão de jogadores que atuam na Europa. O Arão, pelo menos o modelo de jogo dele é que a maioria dos técnicos hoje pede, né? Que é um volante bem moderno, que não fica só preso na marcação, ou aquele jogador que só, né, distribui. O Arão ataca bastante, né? Tá sempre na entrada da área. Mas eu também concordo, eu não acho que o Arão, pelo menos agora, não tem uma vaga na seleção brasileira. É um jogador pro futebol brasileiro, né, nos clubes, enfim. Mas a seleção brasileira acho que tem volante melhor para poder assumir a posição. Diego Caetano, você é palmeirense, antes do programa você está falando comigo. 4 convocações do Flamengo. Mas quem resolveu o jogo? Dudu. Palmeiras, só deu Palmeiras no partido. Só Palmeiras no jogo, né? Lembrando que o Dudu foi um destaque do Campeonato Brasileiro 2016 pelo Palmeiras, né? Graças a ele conseguimos esse tão esperado título, né? Dudu é um bom jogador, né? Bom. Depois que ele deu aquele empurrão no ar, ele sossegou um pouquinho em faixa, né? Jogador estressado, Melhorou, né? Mas que melhorou a parte disciplinar, né? É um meio de campo muito bom, muito rápido e habilidoso também, né? Jorge, lateral esquerdo. Nós temos hoje, geralmente, quem são convocados é o Felipe e o Marcelo, né? Marcelo, o talento dele dispensa comentário, um jogador excepcional. E o Jorge? Acho que encaixa bem, pelo menos, o formato da seleção brasileira que o Tite está tentando fechar. O Jorge ainda é um jogador em evolução, né, Fernando? Ele surgiu muito bem nas categorias de base, disputou a Copa São Paulo, subiu para o Flamengo já com muita expectativa, passou por seleção brasileira de base e tem conseguido assumir a titularidade do Flamengo, que desde quando o Juan saiu do Flamengo lá em 2009, 2010, o Flamengo não tinha um lateral esquerdo para chamar de titular e conseguir se manter. Né? Tivemos, por exemplo, exemplos do Rodrigo Alvim, por exemplo, que causa arrepio em todo torcedor do Flamengo quando eu vou falar no Rodrigo Alvim. Então o Jorge, ele assume essa posição, consegue ter essa titularidade, é um jogador com muito potencial, é pretendido por times europeus, vira e mexe, aparece no noticiário que ele está sendo especulado em algum time da Europa, tem muito futuro. Para a seleção brasileira, talvez aos pouquinhos também. Coloca ele, igual foi convocado para esse jogo da amizade, depois, às vezes, o Felipe Luiz está numa sequência mais firme de jogos no Atlético de Madrid, convoca ele para ser reserva,
Então acho que é trabalhar, que é um jogador sim. Esse é um jogador sim que tem qualidade para poder estar na seleção brasileira. Não deixa de ser uma oportunidade também, né? A gente sempre fala muito isso aqui. Tem esse costume, né, de se convocar apenas jogadores experientes, né? Mas a experiência você só adquire, claro, quando você tem oportunidade, né? E o Jorge, apesar da pouca idade, a última temporada do Flamengo, ele foi muito bem. Sim. E eu vejo isso como uma oportunidade que o Tite tem dado para ele, né? Como você disse, apesar de estar em evolução ainda, né? Nada melhor para evoluir do que você passar por experiência com um grande jogador que possui na seleção brasileira. Às vezes trocar uma ideia até mesmo com o Marcelo, até próprio com o Felipe Luiz, pegar essa bagagem que eles têm no futebol europeu e passar para um menino novo que está começando agora na seleção brasileira é bem importante e só ajuda no crescimento do próprio jogador, que também vai ajudar o Flamengo. Então, no final das contas, ganha o jogador, ganha a seleção brasileira, ganha o clube, todo mundo sai ganhando nessa matemática. Aproveitar que a gente está falando de seleção brasileira ainda, ô Didi, eu quero te fazer a seguinte pergunta. O Palmeiras contratou o Felipe Melo, daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens do Felipe Melo. E ele sempre, quando tem alguma coletiva, participa de uma coletiva, ele diz o seguinte: eu quero estar de volta à seleção brasileira. Ele foi um jogador injustiçado, né, desde a Copa do Mundo, quando ele se embaraçou lá com o Júlio César naquela partida contra a Holanda. Depois disso, nunca mais foi convocado. É um jogador de seleção, Felipe Melo? Eu creio que sim, um jogador bom, mas é muito polêmico, né? Creio que ele vem para o Palmeiras para ficar, jogar com raça e aquele ditado, com a camisa do Palmeiras, eu creio que ele vai ter a nova oportunidade para a seleção brasileira. Como torcedor do Palmeiras, vê como um bom reforço Felipe Melo? Sim, com certeza, no meio de campo ali. É como eu digo, volto a falar, um jogador polêmico, né? Vamos ver se ele se encaixa no time ali. Com certeza, eu creio que o Tite vai dar uma oportunidade para ele. É o Pitbull, né? O novo Pitbull do Palmeiras, o Felipe Melo. Vamos fazer o seguinte, antes da gente comentar mais sobre a seleção brasileira, a gente continua com os destaques nacionais, né? Houve a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? No aniversário de São Paulo. E depois aquela polêmica envolvendo o Paulista, né? Com o jogador regular, o Brandon, que na verdade é o Elton, né? O zagueiro do Paulista, que acabou que estava com documento falso, né? Foi comprovado. O Paulista foi desclassificado da competição. O Batatais, que eliminou o Botafogo na disputa de pênaltis, foi para a decisão contra o Corinthians e deu sufoco para o Timão. O Corinthians venceu pelo placar de 2-1. A gente vai ver agora os detalhes do título. São Paulo e o feriado. Maravilha esse dia. Para corintiano nenhum botar defeito. Sentiu aí, né? O passeio pela cidade aniversariante em direção ao Pacaembu. Vamos, Corinthians! É 3 hoje, hein? Mais de 34 mil ingressos vendidos. Aí sentiu a bagunça, né? Tava difícil trocar uma ideia. A torcida tá convidada. O adversário é o Batatais. Então, olha o rumo que tomou a brincadeira da torcida. Vamos pra Vera, Batatais! Vamos pra vocês! Hoje já vai comer batatinha frita. Não sei não, hein? Melhor se garantir na pipoca. Tem uma turma aqui no estádio que não tava gostando dessa história da batatinha. Estavam falando até em assombração, viu? Vamos assombrar o Corinthians! O time assombra desde 1919. Faz tempo, né? E chegou a vez dos jovens, então? Que ansiedade, torcida! Nem dormi de noite pensando nesse jogo. Que a primeira coisa é conhecer aqui o Morumbi, velho. Pacaembu, amigo! O Pacaembu. Pacaembu. Desculpa, Pacaembu. Esse nervosismo tem uma explicação. O Anailton é pai do atacante Douglas Pote. Boa sorte pro filho, hein? Valeu! Pro garotão do Isvaldo também. É meu filho, o Guilherme. E pro Gerson da Fátima. Muito feliz, eu confio no meu goleirão. E ele foi bem no primeiro tempo. Ajudou o Batatais a segurar o 0-0. O Fantasma até teve chance de dar um susto na fiel torcida. Mas na segunda etapa não teve jeito. Carlinhos abriu o caminho da vitória usando a cabeça. E Marquinhos carimbou o 10º título do Corinthians na Copinha. Douglas Pote descontou na categoria, mas travou aí o susto do Fantasma de Batatais.
que com o vice-campeonato ganhou até ares de fantasminha camarada. Foi aplaudido pela torcida corintiana. Ao mesmo tempo em que os campeões vibravam pela conquista no centro do gramado. E que a torcida fazia festa como quem voltou para o quintal de casa. Salve o Corinthians! Muito bem, tá aí, né? A grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E olha só, a gente já volta, né? Antes da gente comentar sobre essa decisão, eu tô aqui com o flamenguista, o Marcos Santa Rosa. Falar de oportunidade, né? Para você que tá em casa, tá precisando comprar um apartamento, você vai saber os detalhes agora, como que faz para comprar e, claro, com o melhor preço. Você só encontra na MRV Engenharia. Tudo bem, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo à Arena. Bom dia, muito obrigado. Pessoal, justamente é isso aí. Vim aqui para falar do Espaço Jardim Soberano, é o lançamento da MRV. Fica ali no São Pedro, são 2 quartos, com garagem, elevador, um acabamento totalmente diferenciado. Isso tudo num condomínio fechado, para te dar mais segurança. Tem um lazer completíssimo, igual um clube. Vamos entregar ele todo equipado. Você deve estar achando, isso é caro? Não. Marcos, aqui nós vamos conseguir fazer por R$165 mil. Tudo financiado pela Caixa. Você é investidor, quer pagar à vista? Quer desconto? Dou desconto também. R$151.800 se você pagar à vista. Então corre lá, vamos no nosso stand de vendas, fica na rua Roberto Stigert, esquina com a Via São Pedro, pertinho do Bahamas ali, do German, no São Pedro, para conhecer todas as nossas oportunidades. Ou então pode ligar no nosso telefone 3031 7980. Repetindo para você gravar, 3031 7980. Ô Marcos, agora é o seguinte, eu sei que durante a semana está corrido para todo mundo, né? Às vezes a pessoa fala, não tem tempo de ir até a MRV. Final de semana, funciona plantão também? Funciona. Nosso plantão aberto de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, dia santo, a gente não fecha não. Fazemos de tudo para atender melhor o nosso cliente. Repetindo o telefone para a gente. 3031 7980. Apartamento, a pouco mais de R$151 mil à vista. Naquela região, só a MRV faz isso. Plantão aos finais de semana, então, nesse horário, final de semana, o pessoal pode procurar a MRV que vai encontrar atendimento. Pode procurar. A equipe está lá treinada, ansiosa para receber melhor o nosso cliente. Funciona sábado, domingo, todos os dias de semana. Então fica aí a dica. MRV Engenharia. Vou segurar o Marcos aqui um pouquinho comigo, que é o seguinte. Já fiquei sabendo que ele é flamenguista. Era bom de bola, se contundiu, teve que aposentar um pouco mais cedo, né? Felizmente, tive esse incidente aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente falou da seleção brasileira, né? 4 jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira. Vou segurar o Marcos aqui, só para pegar a opinião dele, o seguinte. Jorge, lateral esquerdo, o Ilharão, volante, o Diego, meio de campo. São jogadores talentosos, né? Sim. Esperava a convocação desses jogadores para a seleção? Eu acredito, né? Como vocês todos já falaram aqui, acredito por ter sido um jogo amistoso, festivo, aí eles têm espaço. Mas eu acho que quando realmente for para uma competição internacional, no máximo o Diego ali tem espaço para realmente seguir na seleção. Tá certo. Aproveitar que o Marcos está aqui ainda, vou chamar imagens agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes eu só agradecer aqui pela parceria. Obrigado. Continua aqui comigo para a gente ver essas imagens legais da final da Copa São Paulo. O Corinthians que venceu, né, o Batatais pelo placar de 2-1 e sagrou-se campeão aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Batatais foi surpresa, né, dessa competição. Chegou bem até a semifinal, um clube que era desconhecido, né, e conseguiu vencer, eliminar o Botafogo na semifinal, na decisão dos pênaltis. E o Botafogo que era um dos favoritos, né, porque vinha de uma boa sequência, ganhando, né, conquistando competições a nível nacional. E acabou sendo o trajeto do Botafogo interrompido na semifinal contra o Batatais. Vou aproveitar que a gente ainda não comentou, vou pedir a opinião do Didico, também do Matheus, sobre a final da Copa São Paulo, sobre o seguinte, o Corinthians e Paulista, né? Todo mundo esperava um jogo duro, até mesmo por conta da rivalidade. Né? Agora Corinthians e Batatais, depois da eliminação do Paulista, o torcedor do Corinthians esperava 3, 4, 5, 6, o placar final foi de 2-1. Surpreendeu, né, o Batatais? Quando esses times pequenos, igual o Batatais, foi quase chamou todo mundo, não teve uma grande preparação, não é igual o Corinthians, que faz toda uma preparação, tem uma categoria de base já definida. Então o Batatais foi mais aquele catadão de jogadores que deu certo, encaixou. Então os caras ali estavam jogando a vida deles dentro de campo. Né? Então por mais que o torcedor corintiano tivesse aí esperando uma goleada, seria muito difícil justamente por conta de ser um time, né, que ninguém esperava, foi ganhando, conseguiu essa vaga na final depois desse problema com o Paulista e coroa, né, acho que com chave de ouro, a Copa São Paulo, que é uma competição aí que cada ano melhora em termos de organização, melhora em termos de público e se
transforma aí num momento que a gente consegue ver aí o celeiro de atletas e que abre o calendário brasileiro. Legal. E a partir de agora, claro que os jogadores batatais terão outras oportunidades. Afinal de contas, todo mundo fica de olho na final da Copa São Paulo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta apresentando mostrando as apresentações oficiais do Tupi, né, as últimas apresentações para a estreia do Campeonato Mineiro. É rapidinho. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa. Olha só, a gente já falou da Seleção Brasileira, falamos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E para você que perdeu a primeira parte do programa ou pegou a reportagem no meio do caminho, né, quer assistir novamente, claro que você encontra a nossa página no Facebook, tá bom? facebook.com/Arena Alterosa JF, inclusive o programa, né, logo após a exibição, é postado na íntegra para você poder assistir novamente, ou quem perdeu, né, não vai perder, porque vai ter oportunidade de assistir o Arena Alterosa na nossa página no Facebook. Falando da internet, meu amigo, você que está em casa, ligado no Arena Alterosa, que é uma internet segura e, claro, de qualidade, que vai até você, então você quer Powerline, que é mais agilidade no atendimento, mais velocidade e o melhor custo-benefício. E tem mais, tem TV por assinatura, com os principais canais em HD, com os melhores preços. Na Powerline você tem a liberdade de escolha. Você escolhe só internet ou só TV, ou melhor, fecha o pacote todo, TV mais internet. A opção de escolha é sua. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa, mas quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline, a liberdade de escolha continua. 2102-1000. Bom, tá esperando o quê, né? Para você assinar Powerline, só ligar 2102-1000 e você vai ter, claro, a sua internet segura, de qualidade, claro, que vai até você. Bom, aproveitando o restinho do nosso programa, vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Tupi. No domingo, o Tupi estreia no Campeonato Mineiro, né? Vai enfrentar o Tombense, clube tradicional da nossa região também, né? Que sempre dá trabalho nessa rivalidade entre Zona da Mata. E o Tupi apresentou, né, não vou dizer nem reforço, porque na verdade já estavam treinando, né, e sim fez a apresentação oficial desses jogadores. 2 laterais, né, um esquerdo e um direito, que é o esquerdo Dieguinho, o direito Iago, e também um goleiro, né, que é o Paulo. O Matheus Brum foi lá conferir pra gente sobre essa apresentação. Eu vou perguntar rapidinho o Matheus e o Didico sobre essas novidades do Tupi, né, começando pelo Matheus. O que o torcedor pode esperar finalmente, agora no domingo, tem a estreia do Campeonato Mineiro, depois da queda para a Série C, um péssimo Campeonato Mineiro no ano passado, com um novo elenco, contando essas 3 novidades do Tupi que você acompanhou a apresentação, né? Pode esperar, tem uma boa expectativa ou não? É difícil a gente, antes da bola rolar, só com jogos treinos contra o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno e também contra o Bangu, fazer uma análise mais densa, assim, falar mais sobre o Tupi. A expectativa é que seja um time mesclado com jovens promessas do futebol carioca. O Tupi fez uma parceria muito grande com clubes do Rio, Fluminense, Vasco, também com o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Trouxe alguns jogadores que têm uma bagagem no futebol carioca e trouxe também jogadores veteranos, como o próprio Dieguinho, que já passou pelo Tupi, o Flávio Cassarrato, que, né, passou muito bem pelo Santa Cruz. Ele é experiente, né? Isso. Então, assim, o Éder Bastos vai tentar mesclar bastante esse time com jovens jogadores, apostando bastante na velocidade. É um time bastante ofensivo que vai dar muito trabalho, principalmente se jogar com defesas mais lentas, com jogadores mais experientes. Então, a expectativa no início é de que o trabalho foi bem feito. A montagem do elenco, se analisar termos de jogadores por posição, foi muito bem feita. Agora, a gente sabe que tem uma diferença. Do que a gente esperava, né? Eles falavam nessa média de 28, 29 jogadores, e o Fabinho chegou, veio aqui na Arena, falou que a expectativa era essa mesmo, na época tinha 13, 14 jogadores. De uma vez só já foi contratando. Então, acho que, pelo menos no papel, deu certo. O que o Tupi se propôs a fazer foi feito. Só que a gente sabe que tem uma diferença do papel para o campo. Agora a gente vai conseguir analisar melhor com a bola valendo, com o jogo valendo contra o Tombense. Obrigado pela parceria, Matheus Brum. Tamo junto. Eu vou despedir do Didico fazendo a pergunta pro torcedor que está sempre no estádio também. Depois de ver o Tupi cair para a Série C, o que o torcedor está esperando agora no Campeonato Mineiro com esse elenco que foi fechado? Pelo menos chegar entre os 4 primeiros?
Com certeza, né? O Tupi nos decepcionou muito na Série B do Brasileiro, né? Voltou à Série C, novamente foi rebaixado, né? Eu creio que o Tupi no Campeonato Mineiro possa dar de melhor. Um time, como o próprio Matheus disse, com bastante jogador de nome, inclusive o Flávio Caçarrato, que é um jogador que veio para ajudar o Tupi. Tenho certeza que o Tupi vai conseguir classificar entre os 4. E dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Tá certo, Dico, valeu pela participação, viu, Dico, que estreia, né, na mira do torcedor aqui no nosso programa. Matheus Brum, obrigado mais uma vez. Lembrando que o nosso encontro, pessoal de casa, é na segunda-feira e a gente volta contando tudo sobre a partida entre Tupi e Tombense pela estreia do Campeonato Mineiro. Uma boa quinta-feira para você e até segunda. Valeu! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. A 25